Seja bem-vindo, este é o programa Conexão Legislativa. Eu converso com o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar aí sobre os assuntos mais atuais aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, falar um pouco da CPI das fake news, que foi instaurada há alguns dias aqui na Assembleia Legislativa, os assuntos aí que fazem essa retomada também da pandemia do coronavírus, a retomada do comércio vai ser assunto também neste Conexão Legislativa. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Guga. É um prazer participar aqui com você do Conexão Legislativa e de quem nos acompanha pela Rede Alesp. Deputado, recentemente foi implantado aqui na Assembleia Legislativa a CPI das fake news. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto, já que o senhor é um dos deputados aí que tem mais atuado, né, no combate a este problema que assola, sem dúvida nenhuma, todo o nosso país, né? Então, a Assembleia, antes da pandemia, antes da suspensão dos trabalhos presenciais, já tinha feito a indicação dos nomes, os partidos já tinham indicado os nomes para compor a CPI da fake news. Aí nós tivemos a paralisação, o trabalho virtual, sessões virtuais, e o presidente entendeu que depois do funcionamento das sessões virtuais, ele instalaria as CPIs. E foi isso que aconteceu. A CPI da fake news já teve uma primeira reunião. Nessa primeira reunião a gente começou a discussão do plano de trabalho e na próxima reunião a gente vai aprovar o plano de trabalho e tem 4 requerimentos que eu apresentei que serão também discutidos na próxima reunião. Essa CPI, só para que quem nos acompanha possa entender, ela é fruto da obstrução do PSDB para que a gente não aprovasse, para que o PT não aprovasse a CPI da Dersa, o que é uma bobagem, porque a gente só vai postergar a instalação da CPI da Dersa e agora, com as últimas notícias de busca e apreensão na casa do senador Serra, da filha dele, mais do que nunca a CPI da Dersa se mostra necessária e ela precisa ser instalada, mesmo que seja a 6ª CPI, como a Assembleia já fez no caso da CPI da merenda, o que é fundamental a gente retomar a 6ª CPI, sendo a CPI da Dersa. E a CPI da fake news, ela começa então, efetivamente, com a aprovação dos 8 requerimentos que estão na pauta, que serão apreciadas na próxima reunião. Agora, deputado, é importante a gente fazer uma análise do cenário, né, principalmente em relação às fake news no Brasil inteiro, né? É um problema que assola todos os segmentos, né? Veja só, na pandemia, por exemplo, um monte de fake news falavam sobre vários tratamentos, várias condutas que a população devia tomar para que não pegasse o vírus, o que atrapalha, né, totalmente a saúde pública. Eu gostaria dos seus apontamentos sobre isso. Então, na realidade, Guga, essa questão de fake news, ela se deu muito nas eleições de 2018. Por isso, acho que uma das grandes contribuições da CPI é evitar que isso se repita em 2020. E é o trabalho que nós vamos desenvolver. Se a gente conseguir equacionar o uso de fake news nas eleições, com certeza nós vamos evitar a distorção no resultado. Então, esse é um papel. E você citou a questão da pandemia, a produção de fake news. Eu queria lembrar aqui que a gente teve recentemente mais algumas produções de fake news envolvendo projetos de minha autoria do deputado Zé Américo e o governador. Vou dar 2 exemplos. Nós apresentamos um projeto para discutir TCMD. Quando ele foi publicado, os produtores e disseminadores de fake news pegaram o nosso projeto, meu e do deputado Zé Américo, e produziram uma informação falsa, dizendo que era uma proposta do governador. Tinha interesse de bater no governador e omitir a verdade. Depois, nós tivemos o do lockdown. Eu e mais alguns deputados, vereadores, propusemos que o governador decretasse o lockdown para evitar que a pandemia se espalhasse de forma vertiginosa. O
O governador não quis, negou, eles produziram mais uma fake news dizendo que era o governador que ia decretar o lockdown. No caso da pandemia, a gente também tem visto coisas absurdas. Infelizmente, às vezes as coisas absurdas também são do próprio presidente da República, que agora, testado positivo, continua negando que é um problema grave, diz que tomar cloroquina resolve, quando toda a ciência diz que a cloroquina não é um remédio para quem está na fase, no estágio que ele está. Mas se a gente conseguir, no debate das eleições, mostrar o quanto é pernicioso as fake news, nós vamos dar um salto muito grande. E aí queria dizer uma última coisa, porque as fake news, elas não estão só no Brasil, só no estado de São Paulo, só na cidade de São Paulo. Isso é um problema internacional. O mundo tem acompanhado essa discussão de fake news. É só ver como é que o Trump foi eleito, como é que na Itália se deram as eleições, na Turquia, assim por diante, Israel, né, o uso de forma irregular, criminosa das fake news. Agora, é importante, né? O senhor citou a pandemia que nós vivemos, né? E o posicionamento de algumas autoridades. O que isso influi no comportamento da população, na sua visão, deputado? Bom, primeiro é preciso entender que esse esquema de fake news é um esquema altamente profissional. Você tem fazendas de robôs que espalham para milhares de pessoas que reproduzem para mais milhares de pessoas. Isso acaba interferindo, influenciando na posição e na decisão das pessoas. Vale para o processo eleitoral, como vale para a pandemia. Quando você diz assim, não, se você tomar limão com Coca-Cola, você não vai pegar. Pô, as pessoas acreditam, porque elas receberam uma informação que veio por esse equipamento. E muitas vezes elas nem se dão conta de que é preciso checar se a informação é verdadeira ou não, e reproduzem e praticam, né? E quando o presidente da República a Covid-19 é uma gripezinha, não tem nenhum problema, as pessoas reproduzem. Esse é um outro tipo de fake news, é quando você minimiza o problema gravíssimo que é a Covid-19 para dizer que é uma gripezinha. A influência nas pessoas acaba sendo também amplificada, o que leva muita gente a cometer equívocos que pode levar, no caso da pandemia, à morte, e no caso das eleições, distorções, como nós vimos em São Paulo. E é por isso que a CPI passa a ter um papel fundamental na apuração de fatos que ocorreram nas eleições e nos seus desdobramentos, né? A gente tem vários casos envolvendo deputados. Você pega o caso do Sargento Nery, foi motivo de fake news, e que ele entrou com pedido de comissão de ética na Assembleia. Então a gente vai poder, quem sabe, esclarecer muita coisa, botar luz onde tem muita escuridão. Agora, deputado, muita gente associa, às vezes, a fake news com o direito da liberdade de expressão. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, né, a sua opinião e também as diferenças, né? Então, vamos lá. Você ter uma opinião é legítimo. Você expressa a sua opinião, você discorda de outros posicionamentos. Agora, quando você produz ou reproduz uma notícia falsa, isso é crime, porque essa notícia falsa atinge a honra, atinge as pessoas e cria um clima de desconfiança. Ter opinião é legítimo, nós temos que defender. Na democracia, você ter opinião é fundamental. O que nós não podemos defender e precisamos combater são as notícias falsas. É quando você pega uma opinião e distorce ela falando que é a verdade. A verdade, ela precisa ser sempre apurada. Ela pode ter mais de um lado. Agora, ela não pode ser deturpada, ela não pode ser utilizada para bater em alguém, para diminuir alguém. É esse tipo de coisa que nós não queremos. Óbvio, Guga, que não só no Brasil, no mundo, você sempre vai ter aquele que fala, não existe fake news, não, o que as pessoas querem é impedir o direito de opinar. Ninguém quer impedir o direito de opinar. Vou te dar um exemplo. No projetão que foi aprovado pela Assembleia e o governador ainda não se manifestou, tem lá, quem divulgar notícia falsa com relação à pandemia pode ser multado.
Teve deputado que estrilou, não queria votar, porque que absurdo. Absurdo é a gente permitir que notícias falsas continuem existindo. Absurdo é a gente permitir que as pessoas acreditem numa notícia falsa como se fosse verdadeira. Isso não tem nada a ver com opinião, com manifestação do seu direito de se expressar. Isso é divulgar notícia falsa que nós temos que combater permanentemente. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho do cenário hoje desta pandemia. O estado de São Paulo ele passa aí por um plano, né, que é o Plano São Paulo de reabertura e retomada das atividades. Eu gostaria de saber a sua opinião, deputado Paulo Fiorilo, em relação a essa flexibilização, conforme, né, o governador vem tomando as medidas. São Paulo tem uma retomada, mas eu gostaria da sua opinião sobre isso. Primeiro, é preciso entender que há uma pressão econômica sobre o governador, em especial na cidade de São Paulo e na região metropolitana, para que ele fizesse a abertura. Repare, você tem um mapa quase que todo vermelho. Você tem algumas regiões, São Paulo e a região metropolitana, amarela. O resto é vermelho, nem laranja mais nós vamos ter. Qual é o grande problema? É que, infelizmente, o governador usou no início o discurso da ciência, da saúde, da razão, para fazer o isolamento. Ele não teve a coragem de fazer o lockdown, como eu disse na resposta anterior. Se ele tivesse coragem, a gente poderia ter uma redução do contágio e das mortes. Bom, ele não fez isso e agora começa a abertura. Repare, vamos pegar o caso do interior. Quando São Paulo estava vivendo uma situação difícil de crescimento, o governador decidiu fechar tudo, fechar inclusive no interior, quando não tinha absolutamente nada no interior. Agora que São Paulo começa a diminuir, o interior começa a aumentar. Pensa quem ficou 100 dias fechado. Como é que vai aguentar mais um mês, mais 45 dias? Ele devia ter feito um estudo de verdade para dizer o seguinte, o interior, essas regiões, elas não estão ainda afetadas pela doença. São Paulo vai ficar fechada. O interior pode ficar aberto diante de algumas circunstâncias. Agora, a gente está abrindo São Paulo e fechando o interior, porque agora começa a crescer a doença no interior. Mas é agora, 100 dias depois. O que dizem alguns? Se a gente não tivesse fechado, o interior teria vivido uma situação muito pior. Pô, mas qual é a situação pior que vai viver o interior? Agora que vai crescer? Se está fechado? E a gente vai abrir? Então, eu acho que o governador, infelizmente, cometeu alguns erros. Primeiro, fraquejou na questão do lockdown. Segundo, que está sendo conduzido pela pressão dos seus amigos empresários e por pesquisas eleitorais. Infelizmente, o governador tem um objetivo, ser candidato a presidente da República, disputar as eleições daqui a 2 anos. E quem paga o pato são os mais pobres. Se você olhar, pegue o caso de São Paulo, mas qualquer outra região, os ricos até vão ser contaminados, mas eles têm uma rede paga de proteção para eles. E os pobres, esses são os que mais vão sofrer. Se a gente olhar na cidade de São Paulo, a gente vai ver Sapopemba, com o maior número de óbitos. A gente vai ver Brasilândia, Grajaú, são as regiões periféricas. Você pode até ter o maior número de contaminados nas regiões centrais, mas não de óbitos. Os óbitos se darão nas regiões periféricas, onde as pessoas não têm uma rede de proteção, não têm hospital, não têm médico, e estão à sua própria sorte. É esse o governo que nós estamos questionando da forma como ele tem tocado essa questão da pandemia. Infelizmente, os pobres são os que são os que mais sofrem nesse momento. Agora, deputado, foi anunciado aí recentemente que o governador, né, autorizou que pacientes do interior de São Paulo venham se tratar, né, no hospital de campanha do Ibirapuera. Eu gostaria de saber o que o senhor acha dessa medida e se de repente é correto ou deveria se montar uma estrutura no interior. O que o senhor acha disso, deputado? Bom, primeiro que a cidade de São Paulo, o estado, montaram uma estrutura que auxiliou num determinado momento, quando estava crescendo, e agora, por exemplo, você pega lá o caso do Pacaembu, do prefeito Bruno Covas, ele desativou, porque ele tem o AMB com uma quantidade de leitos que não foi utilizado, em torno de 900 leitos, que ele pode usar. E o governador montou no ginásio Ibirapuera um hospital de campanha, e é esse que vai receber o pessoal de Campinas. Campinas está próximo. Eu estou preocupado com quem mora em Barra do Chapéu,
em Itapirapuã Paulista, no Alto Vale do Ribeira. Porque o hospital que eles têm de referência é o de Apiaí. Eu vou te contar, outro dia conversando com a prefeita de Barra do Chapéu e o prefeito de Itapirapuã, eles não tinham nenhum caso. Mas o pessoal que foi para o hospital de Apiaí contraiu a doença e voltou para a cidade deles. Repare o risco que nós vamos viver quando você não tem leito de UTI, você tem um hospital, que é o de referência deles, e que eles precisam ser transportados para lá. Os que pegaram a Covid não foram lá para ser tratado da Covid, foram para tratar de outros problemas de saúde e voltaram para as duas cidades contaminados. Então, eu acho que é verdade, você vai ter que usar a estrutura de São Paulo com parcimônia, pensando na locomoção. Campinas está 1 hora, mas pensa o Alto Vale do Ribeira, que está mais de 3 horas. Dificilmente você vai conseguir ficar transportando as pessoas. Aí eu acho que o Estado deveria pensar em reforçar os hospitais de referência, criando leitos de campanha, para poder atender as pessoas da região, sem ter com que elas viajem 3, 4 horas para serem hospitalizadas em São Paulo. Deputado, outra questão importante da gente analisar nesse cenário é o plano de retomada da educação, recentemente também anunciado pelo secretário estadual de Educação, o Rocieli Soares. O que o senhor achou dessa retomada, as aulas voltando em setembro? O que o senhor acha disso tudo? O Guga, primeiro é preciso observar que o Rocieli, também talvez pressionado pelo governador, indicou uma data de referência, 8 de setembro. E essa data só se materializará se as condições estiverem dadas. Tem várias condições. Agora, repare que o plano de retorno traz vários problemas para os pais. Você não vai voltar 100%. Você vai voltar um percentual, 35%, 40%, e os outros 65%, os outros 60%. E os pais que já voltaram e não tem com quem deixar suas crianças. A gente tem acompanhado casos de pessoas que pediram demissão e foram mandadas embora, porque elas não tinham com quem deixar as crianças, ou vão deixar com os idosos que estão dentro do grupo de risco. Esse é um grave problema no caso da educação, principalmente quando você propõe retomar, já dá uma data, sem ter a certeza de que isso vai ocorrer. As escolas, repare a questão do comércio, que a gente só tangenciou. Pizzarias. As pizzarias estão falando, como é que eu vou voltar se eu fecho às 17 horas? E tem depoimentos de donos de pizzaria que estão dizendo o seguinte, eu consigo manter mais ou menos com o delivery. Se eu voltar, eu corro risco de falir. Então é melhor não voltar. Mesmo o caso de bares, teoricamente você não pode funcionar à noite, até às 17, ou são 6 horas, você pode até ter uma flexibilização, mas tem dono de restaurantes, de bares, não vamos voltar ainda. E a gente tem visto no Rio de Janeiro uma concentração enorme de pessoas nas ruas. E os bares e restaurantes podem acabar virando foco de transmissão, fazendo com que a curva, que em São Paulo parou, volte a crescer de novo, numa situação que pode estrangular as UTIs e você tendo gente de fora sendo atendida aqui. Agora, deputado, por exemplo, tem uma situação que acontece que é real, as periferias, né? Muitos bares nas periferias estão abertos e há muito tempo e não existia fiscalização e essas regiões tiveram maior número de contaminação. Como conseguir resolver o problema das periferias? Bom, primeiro que eu queria dizer que nem sempre são só as periferias que têm bares e restaurantes abertos. Eu vou te dar 2 dados. Araçariguama não está no amarelo, e também não tinha decisão de abrir. E tem restaurante aberto. São Roque, a mesma coisa. E quem está indo para lá são pessoas que têm recurso, dinheiro, com carros importados, pessoas que podem pagar um almoço, um jantar caríssimo. Então, o que acontece? Você tem na periferia o problema da sobrevivência. Os R$ 600 do governo federal, nem todo mundo conseguiu acessar e as pessoas precisam sobreviver. Muita gente circula. Eu tive, sábado passado, fazendo uma visita numa obra que está sendo feita lá no Jardim Ângela, no Sapopemba. E depois, para voltar, eu passei por alguns bairros. Muita gente nas ruas.
uma parte grande com máscaras, mas muita gente ainda sem máscaras. Isso é um problema gravíssimo. Você pode ampliar a contaminação porque não está usando uma proteção, que é uma máscara, pode ser de TNT, de tecido, e que infelizmente as pessoas induzidas pelo discurso das fake news ou do presidente da República acabam banalizando. E são essas, muitas vezes, que vão contrair a doença e que vão sofrer porque não tem médico, não tem hospitais adequados para poder recebê-los, principalmente na periferia. E é só olhar os índices, onde se concentra o maior número de óbitos, são bairros periféricos que falta estrutura e que as pessoas não têm um plano de saúde e depende unicamente do SUS. Agora, deputado, dentro dessa linha ainda do desenvolvimento econômico, né, como pode ser feita essa retomada, o que o Estado e, de repente, né, o governo federal, em algumas competências, podem fazer para ajudar esses pequenos empresários? Porque a verdade é o seguinte: eles chegam no banco para tentar obter crédito e o risco é grande, o banco não dá crédito, né? Como o Estado de São Paulo e o governo podem ajudar esses empresários? Bom, primeiro que saiu uma matéria agora, recentemente, mostrando que pouca gente acessou o crédito ou os créditos disponibilizados pelo governo estadual e mesmo pelo governo federal. Isso é um problema gravíssimo. Eu vi matéria de pessoas que não tinham recurso para pagar funcionário porque não conseguiram acessar o crédito. Ou o governo federal, o governo estadual, desburocratizam, facilitam o acesso, ou essas pessoas vão ficar sem crédito, mesmo o governo usando o discurso que não, a gente disponibilizou, tá lá, é só procurar. Não basta isso, é preciso ter uma decisão política. A segunda coisa diz respeito aos funcionários. Infelizmente, hoje a gente tem mais gente desempregada do que empregada, segundo os dados do IBGE. E o governo não desburocratizou o seguro-desemprego, não facilitou o acesso aos R$ 600, e as pessoas precisam sobreviver. Tem gente parada há 100 dias, nós vamos ainda continuar com a quarentena por mais um período. Enquanto nós não tivermos vacina, Guga, não adianta, as pessoas vão correr o risco de contraírem a doença se elas não se protegerem. E é preciso que o governo pense em ações desse jeito. Vou te dar um exemplo. No projetão, insisto, que ainda não foi sancionado pelo governador, nós propusemos frente de trabalhos para as prefeituras. Infelizmente, também não foi aceito. Nós temos feito esse debate. Nós precisamos pensar pós-pandemia. Repare que os prefeitos e vereadores que vão assumir o ano que vem, eles vão estar assumindo numa condição de enfrentar esse desafio, que é como gerar emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas no pós-pandemia. Esse é o grande desafio que está colocado. Se os próximos gestores não pensarem nisso, nós vamos continuar ainda com um ano patinando a economia, a geração de emprego, de renda. Por isso, eu tenho feito esse discurso na Assembleia, tenho apresentado projetos nesse sentido, e nós criamos uma frente de desenvolvimento econômico regional, inclusive para discutir com outros países como é que eles vão enfrentar e como é que eles podem ser parceiros da geração de emprego e renda no próximo período. Se nós não olharmos para essa questão, não adianta falar, conseguiu a vacina. Beleza, só que você continua patinando. Porque fazer a economia voltar a girar rapidamente tem que ter o dedo do Estado. O Estado tem que ter recurso e tem que pensar em políticas públicas para os que mais precisam para poder voltar a gerar economia. Se você conseguir colocar dinheiro na ponta, você faz com que o comércio da ponta comece a girar. E isso vai fazer com que a indústria gire, os serviços girem, porque senão a gente não retoma, infelizmente, a economia no Brasil. Deputado Paulo Fiorilo, e a questão da retomada das atividades esportivas, do futebol? Rio de Janeiro já tem partidas e final de campeonato. Recentemente, o governador João Dória anunciou também que o Campeonato Paulista volta e a CBF já tem data para o Campeonato Brasileiro. O que o senhor acha disso tudo, enquanto aí a gente bate cerca aí de perto de 1.000 mortos em média por dia no Brasil? Guga, esse é outro setor que pressionou o governo, que pressionou muito. Aliás, assim, já era um anúncio anterior que o governador recuou, não quis fazer o anúncio e agora anunciou a retomada do Campeonato Paulista. Só que também tem um outro problema, porque a CBF discutiu a retomada do Brasileiro e o governador não tem acordo com as datas. Então nós vamos viver aí um imbróglio, né? Mesmo que você não tenha público nos estádios, repare, aqui em São Paulo, quando os times
começaram o processo de volta, que o governador ainda segurou uma semana, começou com testagem. Você teve o time do Corinthians com o maior número de jogadores com teste positivo. Agora, recentemente, você teve o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. Então, repare, a gente está propondo voltar a uma atividade de risco, mesmo que não tenha público. Risco para quem? Para os jogadores, para os técnicos, para os profissionais da imprensa. Esse é um problema gravíssimo. Que circulam todos eles. Familiares, né? Depois, claro. Agora, o governador, eu insisto, tem sido pressionado permanentemente. E não é diferente no esporte. E eu lembro que teve uma matéria num jornal matutino dizendo que o governador ia anunciar ao meio-dia a retomada do futebol. Chegou ao meio-dia, ele não anunciou. Por quê? Porque quem anunciou foi a Federação Paulista. O Dória, milindrado, falou, não, quem anuncia sou eu. Então, repare que parece ser uma briga de interesses, quando deveria ser uma briga pela vida das pessoas. Esse é o grande desafio que está colocado para o governo do estado, para as prefeituras, para o governo federal. Infelizmente, o governo federal não tem a mínima preocupação com salvar vidas. A lógica dele é o que vai acontecer com a economia, eu estou preocupado com a minha reeleição em 2022. E aí agora o governador também, né? Eu preciso abrir, porque eu tenho que me preocupar com a eleição de 22. Eu queria dizer para quem nos acompanha que, por exemplo, o caso do ICMS de São Paulo, é verdade que vai ter uma redução, mas a ajuda do governo federal, em torno de 7 bilhões, mais a suspensão do pagamento da dívida, em torno de 12 bilhões, vai fazer com que o caixa tenha um equilíbrio. Vai ter uma redução pequena, talvez 3, 4 bilhões, mas nada que possa paralisar o Estado. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que o governo não tem investido, não tem gasto onde deveria. A gente falou dos pequenos empresários, mas a gente podia falar dos pobres, né, que vivem uma situação gravíssima com relação à distribuição de cestas básicas. A educação só distribui cesta básica para quem está no cadastro único ou abaixo da linha de miséria, e os outros que não estão trabalhando e que precisam comer. Então, infelizmente, Guga, eu não tenho boas notícias, e essa coisa da volta do esporte é outro risco que está colocado para esse segmento e para os familiares, para os repórteres, para os árbitros, para todo mundo que pode voltar em campo e ter que sair de campo rapidinho. Deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, agradeço a sua participação nesse Conexão Legislativa. Guga, eu que agradeço, estou à disposição para o Conexão Legislativa, para a gente bater um papo e me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. O programa Conexão Legislativa conversou hoje com o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Fizemos uma análise aí da retomada das atividades com o Plano São Paulo e falamos também da CPI das fake news. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!